Olá pessoal, tudo jóia? Olá pessoal, tudo jóia? Bom, nós vamos iniciar aí a nossa quinta semana de aula, a gente chegou na metade do nosso caminho. Até aqui a gente já conseguiu discutir muita coisa, né? E cada vez mais, como vocês podem perceber, a gente está olhando para dentro da célula, identificando todas as partes que ali estão, todas as organelas, as suas funções, mas principalmente entendendo o seu funcionamento. É fundamental que a gente pense o seguinte: todo esse processo que nós estamos vendo aqui na célula, vocês vão acrescentar com o passar do tempo, quando entrar em muito mais coisas relacionadas, que isso vai se replicar nos sistemas. Então, se você está conseguindo cada vez mais se organizar, entender, identificar e correlacionar o funcionamento da célula, o metabolismo celular, digamos assim, né, vai ficar muito mais simples para quando a gente começar a estudar um pouco mais para frente toda a questão da fisiologia e principalmente a fisiologia do exercício. Tudo vai depender das adaptações que acontecem primeiro na célula, para depois, mais tarde, acontecer no sistema como um todo. Bom, essa unidade, a gente dedica ela ao processo de digestão celular. Porque quando a gente fala em digestão, vamos pensar assim, a primeira coisa que provavelmente vem na cabeça de vocês é a digestão de um alimento, aquilo que a gente consome. Porque quando a gente pega algo, a gente até falou isso dentro de sala, se você come proteína, essa proteína não vai entrar na célula para poder ser utilizada. Aquela proteína animal ou vegetal que você ingeriu, ela será quebrada. A partir do momento que ela entra, a gente começa a ter a questão da mastigação, não é verdade? E depois, quando chega no trato gastrointestinal, tem todo o processo de quebra. Digestão é uma quebra, né? E isso vai levar partículas muito pequenas ali que serão absorvidas pelo seu intestino até a corrente sanguínea e vai chegar isso nas células que são responsáveis por metabolizar e distribuir todos os elementos que vão ser produzidos. Então, se a gente falar, por exemplo, de proteína, ela ocupou aí um espaço muito grande nas nossas discussões nas últimas semanas. Você come a proteína, mas essa proteína não entra na célula para poder ser utilizada. Nós temos o processo seguinte: eu quebro aquilo ali que eu comi em aminoácidos, esses aminoácidos eles vão entrar na nossa célula, quando entrar na célula ele será metabolizado para poder criar novas proteínas. Então, eu não vou pegar algo que está no meio externo, colocar para o meio interno do corpo e esse chegar inteiro na minha célula. Então, todo um processo onde o nosso corpo ele precisa de quebrar todos esses elementos para poder novamente montá-los dentro das células de acordo com a necessidade. Proteína, por exemplo, é algo que a gente não estoca. A gente já viu isso também, né? A gente pode estocar carboidrato e lipídio, mas a proteína a gente não estoca. A gente produz proteína sob demanda. Então, se você tem necessidade, você vai lá e vai produzir a sua proteína. E se você comer proteína demais, o que vai acontecer é que isso vai virar gordura no seu corpo. Enfim, mas esse é um assunto onde vocês vão ter muito acesso a isso lá na frente, né? Mas voltando à nossa situação aqui. Na aula passada, algumas perguntas foram feitas, como, por exemplo, se a gente tem uma renovação celular, porque a gente vai ver isso na aula de ciclo celular, como que a pessoa envelhece, né? Surgiu essa questão, ou como a gente não fica crescendo indefinidamente. Se eu tenho a produção, cada vez mais células no meu corpo sendo multiplicadas, por que a gente não cresce indefinidamente? Por que a minha célula, como que acontece no processo de envelhecimento dela, o que acontece com os elementos, com a membrana plasmática, com as organelas que estão dentro dela. Então, aqui nesse módulo a gente vai entender que essa renovação, ela depende muito do processo de digestão. Então, a gente não vai ver só digestão de algo que vai entrar na nossa célula. A gente vai ver a digestão também de elementos que estão dentro da célula que não possuem mais a função necessária para poder estar ali. Então, a gente não vai mantê-la, né?
Então, a gente vai conhecer todos os processos, te convido a participar dessa unidade e interagir para poder sempre avançar e crescer o nosso conhecimento.